Nas 2 últimas décadas, aumentou a frequência de ataques a escolas localizadas em diferentes estados do país. Foram pelo menos 38 mortes. A pesquisa da Faculdade de Educação da Unicamp estudou esse fenômeno e identificou algumas características comuns. Os autores são adolescentes e jovens adultos, em geral cooptados pela cultura do ódio e da violência no submundo da internet. E o Entrevista Brasil Tempo Presente hoje vai discutir os casos de violência extrema em escolas. Olá, eu sou Sérgio Abranches, obrigado pela presença. Eu hoje vou conversar com Thelma Vinha. Thelma é professora da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenou um importantíssimo trabalho sobre a extrema violência nas escolas. E é sobre isso que eu queria conversar com você, Thelma, começando pela frequência. Tudo indica que aumentou a frequência desses atos de violência, né? Você tem uma explicação para isso? É um prazer estar aqui compartilhando alguns estudos que a gente tem realizado sobre esse fenômeno. Ele, de fato, nos surpreende o aumento expressivo, particularmente no último ano desses ataques. Existem alguns fatores que nos ajudam a explicar ou a entender, porque ele é um fenômeno multicausal. Nós temos esses adolescentes, eles são subusuários de uma cultura extremista e que se antes eles tinham que acessar a internet profunda, a dark, a deep web, para isso, atualmente, perfis que incentivam ódio, que incentivam violência, eles são encontrados facilmente na internet. Então, a internet, a superfície da internet, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, que eles não só acessam perfis, como comunidades que incentivam ódio, misoginia, radicalismo. Além disso, existem outros fatores, porque o Brasil já é o segundo país que mais tem ataques em escolas, e a conjuntura dos últimos anos ela tem colaborado para isso. Isso é chamado terrorismo estocástico, que é quando figuras públicas, em geral, eles não vão dizer claramente matem, mas usam uma linguagem que inflama, uma linguagem agressiva, principalmente aqueles que geralmente são alvos da violência. Esses autores acabam interpretando as palavras como um apoio velado às agressões. Então, é como se tivesse dado autorização para agir. Então, esse ecossistema, muitas vezes de ódio, de portais de comunicação, redes sociais, lideranças, encoraja direto ou indiretamente esse tipo de ato. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, que é o país que mais tem ataque, né, eles tiveram 380 ataques desde 1999, que é Columbine, até 2017 nós tínhamos 11 tiroteios em escola por ano. A partir de 2018, que começa o governo Trump, termina, e em 2022 tinham 46 por ano. Então, esse ambiente interfere. Queria trazer rapidamente mais alguns fatores, que é o grupo social, a família, os amigos, que acabam valorizando o preconceito, por exemplo, discriminação, transgressão. Trago ainda 3 fatores, que é a pandemia, que influencia muito, porque há um aumento enorme, né, dessa dimensão online, o adoecimento mental, o aumento da vulnerabilidade social, que gera uma insegurança financeira, que é fator de adoecimento mental. Trago, por último, a ênfase numa escola de resultados, ou seja, todo mundo quer que os professores ensinem, as crianças aprendam, mas uma ênfase muito forte, por exemplo, em português e matemática, em que um clima positivo, a qualidade da convivência, era vista como meio para avançar desempenho e não visando uma função social da escola, que é o cuidado, o acolhimento, o bem-estar das pessoas naquela instituição. Thelma, e já é possível ter um perfil, dizer que tipo de pessoa tem mais predisposição a fazer esse tipo de ato de violência? Sem dúvida. Por isso que as pessoas equivocadamente dizem violência na escola. O ataque de violência extrema na escola, ele não é uma violência na escola, mas ele é uma violência que invade a escola e ele se caracteriza como um fenômeno. Esse fenômeno tem características próprias. O perfil desses autores, ele é muito característico, então são todos jovens. O mais novo, por exemplo, dos autores do ataque tinha 10 anos e o mais velho 25 anos. São todos do sexo masculino, brancos, com exceção de Realengo, que ele era pardo,
eles apresentam um gosto pela violência, eles exibem com máscaras, né? Então, eles também buscam notoriedade, ser reconhecidos, serem valor principalmente para o público das comunidades que eles integram. Eles também não são os meninos populares na escola, ao contrário, eles têm um isolamento social, misoginia é muito forte, a homofobia, racismo, uma ideia de supremacia branca. E trago duas características ainda que eles apresentam indícios de transtornos mentais, geralmente não diagnosticados e não tratados, mas a questão não reside no transtorno mental, porque muitas pessoas têm e nem por isso atiram em escola, mas é que isso é associado numa leitura racista, misógina, homofóbica de mundo. Eles são isolados, quer dizer, eles têm pouca interação social e pouca interação na escola, né? Isso os leva para a internet, para a rede social, e lá eles têm mais interação do que no mundo social? Além de planejamento, porque uma das características é planejamento, eles apresentam a escola para eles, ela tem para todos isso, ele é palco de sofrimento. A escola tem um significado negativo, eles se sentem excluídos, humilhados. Então, isso é muito forte, o significado da escola. Geralmente, a cooptação ela vai acontecendo por meio de interação de chats, de jogos online, por meio de vídeos que eles comunicam, memes, e eles recebem links para entrar em comunidades de plataformas como Discord, por exemplo, em que eles têm comunidades que incentivam violência, misoginia. Então, nesses locais tem uma característica muito importante, eles se sentem escutados, acolhidos. Então, isso para a escola, para a família é fundamental. Lá eles se sentem reconhecidos, valor, e eles se sentem pertencentes porque eles odeiam as mesmas coisas. Então, pertencimento, escuta, tanto que a gente diz que a saída de concepções de extremismo, porque nessas comunidades eles vão sendo cada vez mais levados em direção ao sectarismo, que é intolerância, uma coisa quase de seita, a posturas extremistas, concepções extremistas, você só tira esse processo por meio do vínculo, do afeto, da escuta, para poder mudar as ideias. Então, nessas comunidades, eles são valorizados. O que você está dizendo é que a estratégia para prevenir esse tipo de ataque é uma estratégia de acolhimento, de inclusão, de escuta, para evitar que se forme nesse ambiente que eles se sentem mais hostilizados, se forme um ambiente mais propício à convivência, é isso? Tem desde questões sociais, desde questão de policiamento, desde questão de regulação da internet, mas focando nesses meninos, os estudantes retornam para a escola por duas razões, né? Eles retornam tanto por ressentimento, vingança, mas também porque eles têm, por crimes de ódio ou atos infracionais quando eles são adolescentes. Então, eles vão para a escola por esses motivos. Por isso, a escola, por ter um significado negativo, ela pode ser um cenário de violência, sofrimento emocional, mas ela pode também ser um espaço de prevenção dessas violências, né? de pertencimento, de significado positivo. Mas esse significado positivo, existe uma série de procedimentos, estratégias que a escola pode investir. Por exemplo, esses meninos mais radicalizados, eles são bonzinhos na escola. Eles são aqueles que não dão trabalho, eles são aqueles quietinhos. Então, os professores e mesmo as famílias falam que se surpreendem com isso. Mas a escola tem que olhar também para os alunos, entre aspas, invisíveis. Mapeamento de relações para ver quem que está sozinho, para você criar planos individuais de acolhimento, de aproximação. Por exemplo, espaços de assembleias em que eles têm que falar, têm que ser ouvidos, identificar o outro. Espaços de mediação de conflito em que você transforma os problemas em palavras, né? A violência em palavra. Espaços, por exemplo, a gente diz de construção de projetos anti-bullying, porque eles foram, a maior parte foi vítima de bullying. Então, é uma série de ações. Atualmente, se trabalha muito com os jovens como também responsáveis pela convivência. Por exemplo, se montam equipes de ajuda, que são jovens eleitos pelos próprios colegas como pessoas confiáveis. Esses jovens são formados, intervêm em situações de brigas, eles cuidam quem tem automutilação, quem está se automutilando e trazem para pensar junto. Eles montam redes de cuidado, porque o adolescente,
ele não busca mais o adulto para ser ajudado, porque o adulto acaba piorando as relações entre eles. Então, se tem uma série de estratégias que podem ser usadas pensando apenas na escola, que ela não melhora só a vida desse jovem, mas de todos. E a gente diz que, a gente não, né? A literatura traz que quando você está falando de violência, a gente não foca em intervenção à violência, mas à saúde. Não é a doença, é a saúde, é a promoção, é o cuidado, né? Colocar segurança, polícia nas escolas é um péssimo começo de abordagem para esse problema, né? Diante da ansiedade, do medo, de novo ataque, o que a gente tem visto, está mais acontecendo, além do clamor das pessoas, põe polícia na escola. Mas, como eu estava colocando, os Estados Unidos, ele é o país que mais tem ataques, ele é o país que mais tem armas, e ele é o país que mais investe em medidas de segurança na escola. Só que isso tudo é ineficaz, porque só no ano de 2023, até abril, nós tivemos 12 tiroteios nas escolas dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos não é um país que deve inspirar o Brasil a lidar com o problema, nós devemos nos inspirar em países que não têm, mas eles produzem muitas pesquisas sobre isso. Somente a implementação de equipamentos de segurança, cerca elétrica, reconhecimento facial, aquelas portas de detecção de metal, eles não têm êxito para evitar ataques, eles não apresentam efeito. Inclusive porque eles jogam a arma no muro, eles entram com outras coisas, né? O treinamento dos estudantes, às vezes eles falam, vamos treinar estudante, ainda treinamento de professor, aluno, professor, funcionário, ele pode dar um sentimento de segurança, mas dos estudantes ele gera ansiedade. A presença de policiais armados em escolas, e às vezes um primeiro momento de crise, ele pode ser necessário para passar isso, mas em médio e longo prazo, além de não prevenir ataques violentos, ele também piora a qualidade do clima escolar, vai gerando situação de tensão, de medo nos adolescentes, as brincadeiras que eles fazem, eles ficam contidos, e além disso, os estudantes negros são aqueles que são mais revistados, que mais sofrem, são aqueles mais abordados. E os estudos lá mostram que as escolas sem policiamento, elas têm menos crimes e problemas disciplinares que as escolas com policiamento. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós tivemos 2 ataques em 2 escolas militarizadas, com 2 vítimas fatais. Uma escola municipal em Barreiras, na Bahia, e outra em Goiás, em Alexandria. Essas escolas, tinham militares dentro da escola. E isso também não tem êxito porque eles têm como, no planejamento, eles pretendem morrer no final. Eles pretendem virar santos, serem reconhecidos. Então, eles veem o policial como só mais um desafio. Eles não veem essa ideia como algo que me intimida, algo que previne, né? As escolas não estão preparadas ainda para esse tipo de fenômeno. Se nós focarmos a escola não só para esse tipo de fenômeno, como para investir na melhoria da qualidade da convivência, né? Existe uma diferença entre clima e convivência dentro da escola. O clima é bem-estar, é sentimento de segurança, de apoio, e a convivência, ela é a aprendizagem de viver numa sociedade democrática, no coletivo. Então, por meio de procedimento das próprias relações entre as pessoas, eu tomo decisões, eu coordeno perspectiva, eu regulo sentimentos. Então, em alguns países, como o Chile, como a Colômbia, como a Espanha, eles têm políticas públicas, federais, estaduais, de convivência democrática, de convivência cidadã. No Brasil, nós não temos essas políticas. Então, isso não entra nos currículos de formação de professores, isso não entra como estratégias, porque a gente sabe que cursos de formação online, eles mudam pessoas, mas você não muda coletivo de escola, você precisa mudar a cultura da escola. Thelma, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi uma conversa importante que nos ilustrou muito sobre esse fenômeno. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês todos.